Cumprimento a todos com a gloriosa paz no Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 6º dia da campanha O Vaso na Mão do Oleiro. Jeremias, capítulo 18, né? Nós estamos aí com uma campanha maravilhosa no livro de Jeremias, né? O primeiro dia foi Deus fala com o profeta. Segundo dia da campanha, Deus dá uma ordem ao profeta. Terceiro dia, o profeta obedece a palavra de Deus. Quarto dia, Deus faz um vaso novo. Quinto dia, o Senhor, depois que faz o vaso, ele fala de novo com o vaso. Hoje é o 6º dia da palavra de Deus, renovando o vaso. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, recapitulando, primeiro versículo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a voz de Deus falando com o homem. Segundo, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus dá uma ordem. Terceiro, desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Obediência. Fui para a casa do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Quarto, o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Deus fazendo de nós um vaso de honra para a casa dele. Quinto, veio de novo Jesus falando com o homem de novo. Sexto, que é hoje, o dia da campanha de hoje. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, pois sois barro na minha mão. Na mão de Deus nós somos barro, na mão do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hoje é o 6º dia da campanha. Deus refazendo o vaso. Meus queridos irmãos, o povo de Israel vivia numa desobediência muito grande, numa idolatria. Viviam queimando incenso nos montes, nas árvores frondosas, fazendo sacrifício a Deus pagão. E ali Deus avisou para eles, se eles não parassem com aquilo, não parassem de fazer os costumes pagãos, que Deus ia pegar e ia entregar aí na mão dos inimigos. E Deus pegou e entregou as 12 tribos na mão de nada mais, nada menos que o rei da Síria, rei Nabucodonosor. E ali Deus entregou na mão do rei e falou para eles, olha, pelo pecado de vocês, vocês vão ser escravos durante 70 anos. Irmãos, durante 70 anos o povo de Deus sofreu igual um sovaco de aleijado. E mesmo assim, endureceram o coração para não ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vivemos pela graça. Mas o ser humano é um coração tão duro, e você está avisando, você está falando, eles não querem ouvir. Mas a palavra de Deus ela tem que cumprir, né? Jesus falou que como nos dias de Noé. Você vai casar, você vai se dar em casamento, vai ter uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, mas não vai estar se preparando para entrar no céu. Porque Noé, irmão, pregou ao mundo daquela época que haveria um dilúvio. E dilúvio era uma causa impossível, porque nem chover nunca tinha chovido. A Bíblia diz que subiu um vapor durante o dia e de madrugada regava a terra. Então não chovia. Esse vapor de si regava a terra. Então, irmãos, aí o que acontece? É aí que está o segredo, irmão. O povo endurecia o coração
Noé pregava, provavelmente, é um pensamento meu, né? O povo ria, debochava, que chover que nada, Noé, nem chover nunca choveu, não tem nem nuvem no céu para chover, como vai chover? Meus queridos, quando Noé acabou de fazer a arca, que ele selou a arca, imagina o tanto de gente que não correu atrás dessa arca para entrar nessa arca. Mas era tarde. Porque quem selou a porta foi Deus, né? Eles tiveram 120 anos para arrepender e não arrependeu. O contrário dos ninivitas, né? Jonas foi lá, pregou, e o rei, até os animais jejuaram, né? Pedindo perdão a Deus, né? Que não destruísse eles. Então, aquele tempo lá, o tempo de Noé, o povo não quis se arrepender. Hoje, irmãos, o povo, muitos sabem, no íntimo do coração, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Mas os concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, vou falar bem claro, o pecado jaz à porta de cada um. Da luxúria, da arrogância, da soberba. O pecado de achar que sabe demais. Tem gente que se acha demais. O ego é tão grande que se acha que é mais sábio que todo mundo. Irmãos, Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os crentes de hoje precisam ser humildes, irmão. A maioria dos crentes não são humildes. Alguns podem ser até mansos, mas humilde não é. É igual um certo fazendeiro foi noutra fazenda comprar um cavalo. E o dono do cavalo falou que ele era manso. E de fato o cavalo era manso. Você chegava a ele, pegava ele facinho, ele vinha em sua mão. Ele deixava pro arreio, mas na hora que ia montar, esse cavalo pulava, dava mordida, dava coice e escoiciava para todo lado. Aí o pastor olhou para ele, né? Ah, você é até manso, mas não é humilde. Assim é os crentes hoje, irmão. Pode ser até manso, irmão, mas humilde não são. Você chega no irmão, chama ele em particular: ó, irmão, você fez isso é antibíblico. Moço, esse homem sai dando coice, pulando igual esse cavalo selvagem, sabe? Xingando, falando, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal até da Bíblia. Não aceita de jeito nenhum. Por quê? É manso, mas não é humilde. E Jesus falou que para entrar no céu tem que ser manso e humilde de coração. Então, irmãos, não se engane, porque Deus não se deixa se enganar. Não pense que Deus vai deixando se enganar de qualquer maneira, porque não é assim que funciona com Deus. Deus, irmão, conhece você por dentro. Deus, irmão, é onipotente, onipresente e onisciente. Deus conhece eu e você por dentro. Deus quer pegar eu e você e fazer um vaso novo. Deus é tão perfeito, irmão. Tem hora que você quer uma coisa, que aquilo vai te prejudicar, Deus não dá. Nós devemos ser pessoas, irmão, dominadas, controladas pelo Espírito Santo. Eu e você temos que ser controlados pela bondade de Deus. Porque Deus, irmão, está no controle de tudo e todas as coisas. Deus sabe tudo, irmão. Deus conhece tudo. Deus, Ele pode, Ele tem poder. Se quiser, Ele estala o dedo e destrói toda a terra. Se Deus quiser, Ele estrala o dedo de novo, constrói tudo de novo. Embora foi feito pela palavra, né? Mas isso é só para você entender o poder de Deus. Eu fico maravilhado que Ele é a verdade e a vida. Sem Ele eu já tinha morrido há muito tempo. Deus é a verdade, Deus é a nossa vida. Sem Ele nós vamos perecer. Você deveria compreender a sua situação diante de Deus e realmente ser um vaso
novo, renovado, refeito, cheio da graça, cheio da virtude do Espírito Santo. Mas não, você prefere ser cheio de orgulho, soberba, arrogância, prepotência. Assim é o ser humano. Nós deveríamos sermos aquelas pessoas que têm comunhão uns com os outros. Mas nós não conseguimos ter comunhão nem com a esposa, nem com o marido, nem com os filhos, nem com a filha, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô, nem com a avó, nem com o vizinho. Quantos cristãos, irmão, é de mal com meio mundo de gente no setor? Santo de não ter poder, irmão. Quantas pessoas, irmão, que não conversam com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a irmã. Quantas pessoas, irmão, chegam na igreja com aquela carinha de arrogância, não pega na mão de ninguém, passa de cabeça baixa, não pega na mão nem do porteiro. Irmão, muitas das vezes o porteiro foi onde eu estava chorando, chorando mesmo. Que o irmão passa na porta, nem pega na mão do porteiro. Isso é triste, irmão. Isso se chama rejeitar as pessoas. E a rejeição é uma dor muito forte na alma da pessoa, quando ela se sente rejeitada. Se você já se sentiu rejeitado, você sabe o que eu estou falando para você. E a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos maldizem, para aqueles que faz mal para nós. Um provérbio japonês diz que não inflija sobre as outras pessoas aquilo que você não quer que ela faça com você. Então, irmãos, eu quero que você entenda bem o que é ser feito de novo, o que é ser um vaso. Jeremias sabia muito bem o que era ser. Ele ouviu a voz de Deus, desceu à casa do oleiro por obediência. No 2 ele fala, desce à casa do oleiro. Chegou lá e viu o que o oleiro estava fazendo com o vaso, e o vaso quebrou. Você vê. Ele desceu, viu o vaso quebrado, Deus falou para ele de novo. Acaso não poderei fazer contigo também, ó casa de Israel? Deus está falando, irmão, que tem poder para nos mudar. Mas eu tenho que ter minha vontade de mudança. Eu tenho que tentar mudar também. Eu tenho que parar de fazer o que não deve. Então essa é a palavra de hoje, né? Fazendo o vaso novo, né? 6º dia da campanha, fazendo o vaso novo. Deus, eu não sei como está a situação desse irmão, dessa irmã, se ela está gripada, se essa pessoa está com febre, se essa pessoa está com insônia. Mas eu sei que eu tenho o poder de mudar a história. Assim como eu sei que você vai mudar a história da minha casa, você vai mudar a história desse irmão, dessa irmã. Assim como eu sei que você vai mudar a história da igreja e vai enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel para a casa do Senhor, eu também sei que você vai mudar também a história do inscrito desse canal para melhor. Deus, em Tua presença, Pai, eu entrego todos os irmãos e irmãs deste canal. Clamo a Ti, ó Deus, segundo as Tuas misericórdias, que o Senhor abençoe a cada um com toda sorte e bênção. Mestre, perdoa as nossas transgressões, perdoa o nosso egoísmo, perdoa, Senhor, as nossas avarezas, perdoa, Deus, por rejeitarmos aquilo que é bom, é santo, é honrado. Perdoa, Senhor, este irmão, essa irmã. Eu não sei o que ela está passando agora. Senhor, pessoas desse canal, Pai Santo, que está agora nessa tristeza, que perdeu um ente querido. Perdeu, Pai Santo, o carro, a moto. O Senhor está triste que perdeu o emprego, perdeu a esposa, o esposo. Deus, conforta o coração deles. Abençoa a casa deles, Pai. Abençoa a vida deles, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Somos fracos, Pai. Senhor, somos necessitados do Senhor. Nós precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor nos alcance. Nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos coloque no alto retiro, Pai, para que o inimigo não nos alcance. Deus, ordena do céu, Pai Santo, as bênçãos sobre a vida desse irmão, anima ele, Pai. Põe ele de pé, Pai. Pai, que estamos tentando, Pai Santo, andar na Tua presença, estamos tentando ser cristão, mas as nossas fraquezas é muito grande.
O nosso corpo físico é muito fraco, Pai. Nós debilitamos, nós adoecemos, qualquer motivo estamos aí doentes. Nós vivemos num mundo, Pai, na qual, cheio de vírus no ar, cheio de doença, que o próprio ser humano, Pai, cria bombas químicas, cria vírus nos laboratórios e dispersa na atmosfera. Pai, o próprio ser humano está se matando, está se destruindo. Mas nós somos cristãos, estamos também sujeitos a pegar essas doenças, Pai. Mas precisamos que o Senhor nos livre, precisamos que o Senhor nos guarde, precisamos que o Senhor nos cure, Pai. Coloca-nos no alto retiro, Pai. Nos livra da peste perniciosa, nos livra da mortandade que assola o meio-dia, Pai. Pai, nos livra, Pai, de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa vida. Guarda a vida desse canal, Pai Santo. Tira toda tristeza, Pai, toda amargura, toda depressão, toda opressão vai cair por terra. Em nome de Jesus. Senhor, esse irmão que está sendo perseguido no trabalho, esse irmão que está sendo perseguido em casa, perseguido pelo vizinho, perseguido, Senhor, pelo patrão, pelos funcionários da empresa. Pai, que está sendo perseguido, Pai, ó Senhor, por um parente próximo. Deus, tem misericórdia. Deus, abençoa esse teu servo, Pai, que está sendo humilhado, exaltando ele, para que ele seja honrado, Pai. Que através da tua bondade, tua misericórdia, essas pessoas, as mesmas pessoas que humilham esse irmão, essa irmã, que abaixou a cabeça, Pai, e não revidou, seja também exaltado pelo Senhor. Porque a tua palavra, ela não mente e não volta atrás. Que o Senhor só exalta os humildes e abate os soberbos, arrogantes, Pai. Pai, segundo a tua palavra, esse irmão, Pai, seja honrado pela tua presença, Pai. Pai, nós somos ovelhas. Ovelhas é frágil. Ovelhas, Pai, têm constantemente necessidade de proteção. Constantemente, conscientemente e inconscientemente, Pai. Precisamos do livramento, precisamos da proteção. Precisamos, o Senhor nos guarda, porque somos realmente fracos, distraídos da vida. E precisamos que o Senhor nos proteja. Precisamos que o Senhor nos livre. Precisamos, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos coloque no alto retiro. Porque a nossa segurança, Pai, está no Senhor. A nossa segurança está na sua presença. A nossa segurança está na casa do Senhor. Pai, em tua presença, Pai, eu quero, Senhor, pedir a ti, Senhor, que o Senhor unge, Pai, unge cada inscrito do canal, do alto da cabeça às plantas dos pés. Unge, Senhor, capacita, dá sabedoria, dá entendimento, dá conhecimento, Pai. Pai, coloca sobre esse irmão, Pai Santo, uma unção, Pai Santo, para queimar todo ar inflamado, toda seta maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai Santo. Pai, porque Tu és o Deus que livra. Livra esse irmão, essa irmã do laço do passarinheiro. Livra esse irmão das armadilhas de Satanás. Livra eles da língua fraudulenta. Livra os desse canal, Pai Santo, dos fofoqueiros, dos mentirosos. Pai, livra do salteador, do malfeitor, do sanguinário, do assaltante, do matador, Pai Santo. Livra desse povo, Pai. Guarda, Senhor, na palma das Tuas mãos, ó Pai. Pai, eu sei, Pai Santo, que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra. Sem o Senhor, Pai Santo, não somos nada. Pai, precisamos do Senhor, Pai. Senhor, esse irmão, essa irmã, Pai Santo, que se vê aí num beco sem saída, como se estivesse aprisionado por cadeias malignas celestiais, Pai. Pai, quebra todas as cadeias, corta essas correntes malignas, corrente da oração, corrente, Pai Santo, ó Deus de mistério, da oferenda para Satanás e seus demônios. Quebra essas correntes demoníacas, essas correntes diabólicas. Corta no meio, Pai Santo, e quebra, arranca os dardos e quebra a lança, Pai. Pai, tira, Senhor, toda a obra maligna da vida desse irmão. Livra, Senhor, de todas as cadeias de Satanás, Pai. Pai, hoje, Pai Santo, no 6º dia dessa campanha, Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abra as portas celestiais e ordena do céu a bênção sobre o Teu servo e Tua serva. Inscreva nesse canal, Pai. Pai, porque o Senhor é a porta. João 10:9 diz que o Senhor é a porta. E quem entra pelo Senhor encontra pastagem e abundância, Pai. Pai, Tu és o nosso Deus.
Tu és a nossa porta. A Tua palavra é o nosso alimento, Pai. Pai, fortaleça esse irmão, essa irmã. Pai, a Tua palavra diz, Apocalipse capítulo 3, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, mas o que o Senhor fecha também ninguém abre. Pai, abre as portas para o Teu servo e Tua serva financeira. Abre as portas para que ele possa pagar o aluguel, para que ele possa, Senhor Deus de mistério, fazer a compra de casa, comprar o gás, que ele possa pagar energia, pagar água, Pai Santo, que ele possa encher o celeiro dele de alimento, porque ele trabalha, Senhor, e do suor dele ele vai tirar o sustento dele, Senhor. Pai, tem misericórdia desse irmão, tem misericórdia dessa irmã, porque eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, em tempo e fora de tempo. Deus, em Tua presença eu entrego nesse 6º dia da campanha, Pai, o vaso na mão do oleiro, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa madrugada com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.